Paz do Senhor, igreja. Convido já os irmãos a irem abrindo a Bíblia do livro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Amém? Gostaria já de dar um alô pro Juan. Juan, para quem não sabe, ele ficou internado durante um tempo, foi motivo de oração aqui na igreja e hoje é uma alegria ver ele aqui. Ele até, a mãe dele inclusive mandou mensagem agradecendo a igreja pelas orações e ela sabe que foi um milagre Deus operando. Amém? Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 1. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Dario achou por bem colocar o rei no centro e 20 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino. E sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era primeiro, para quem os príncipes pudessem prestar-lhe conta e o rei não tivesse nenhum dano. Então este Daniel era preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino, porém eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa, porquanto ele era fiel, e não se achou erro ou culpa nele. Então disseram estes homens: nós não encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei e assim disseram-lhe: Rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os governantes, os príncipes, os conselheiros e os capitães reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um firme decreto para que todo aquele que suplicar a qualquer Deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina o escrito, para que não seja modificado, de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Porquanto o rei Dario assinou o escrito e o decreto. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e com as suas janelas abertas em sua câmara que dava para Jerusalém, abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia, orou e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Então esses homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Então eles aproximaram-se e falaram perante o rei a respeito do decreto real. Não assinaste tu um decreto real a respeito para que todo homem que venha fazer uma súplica a qualquer Deus ou homem dentro de 30 dias, exceto a ti, rei, venha ser lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse: assunto é verdadeiro, e de acordo com a lei dos medo-persas, a qual não se altera. Então eles disseram perante o rei: aquele Daniel, o qual é dos filhos dos cativos de Judá, não considera a ti, ó rei, nem o decreto que assinaste, mas faz a sua oração 3 vezes ao dia. Então, quando o rei ouviu essas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo, e propôs em seu coração livrar Daniel, e ele trabalhou até o pôr do sol para livrá-lo. Então estes homens reuniram-se diante do rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que a lei dos medo-persas é que nenhum decreto nem estatuto que o rei estabeleça possa ser mudado.
Então o rei ordenou e eles trouxeram Daniel e o lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Amém, irmãos? Até aqui. Você pode orar comigo? Senhor Jesus, graças eu te dou e me coloco diante da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus também apresento a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Que cada coração seja uma terra boa, Pai, para que em nome de Jesus a tua palavra venha crescer, criar raízes e frutificar, Paizinho querido. Em nome de Jesus, que a tua palavra hoje nos constranja, nos toca, possa curar, possa transformar. Em nome de Jesus, o teu Espírito Santo é presente aqui. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que essa presença gloriosa do teu Espírito venha inundar o nosso ser, nos convencer, Paizinho querido, e nos transformar. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Vou tomar mais um gole de água. Anunciado. Amém. Irmãos, eu dou graças a Deus pela vida daqueles que já estão me escutando já pela terceira, quarta vez essa semana. Os teens aí são fortes, a juventude é boa. Irmãos, algo que Deus tem falado muito ao meu coração e me tocado é justamente a respeito da vida cristã. Como todos nós sabemos e temos presenciado, nos últimos cultos o nosso pastor ele tem ministrado a respeito de aliança, a respeito de adoração, a respeito de devoção. E é justo isso que eu quero trabalhar nessa noite. É algo que Deus tem colocado no meu coração também. Eu creio que justamente por bebermos da mesma fonte, Deus tem tocado e falado através da sua palavra nesse tema. E algo que eu quero falar hoje é justamente isso aqui: leões de boca fechada e reis de boca aberta. O que isso significa? Isso é justamente aquilo que nós devemos viver continuamente. É um desejo do meu coração e é algo que eu peço a Deus. Que eu possa ver os milagres dele, que eu possa ver o sobrenatural dele agindo sobre a minha vida e agindo sobre a vida dos meus irmãos, seja fechando a boca de um leão, seja me livrando de uma fornalha de fogo ardente, seja me curando como aconteceu nessa noite, já antes do culto. Independentemente do que seja, algo que é um anseio do meu coração é poder desfrutar do sobrenatural de Deus, de desfrutar daquilo que eu não posso prover, só o céu pode prover sobre a minha vida. E a outra coisa que eu tenho buscado muito é justamente isso: reis de boca aberta. O que isso significa, Vitor? O reis de boca aberta é justamente as pessoas ao nosso redor. Na história de Daniel é isso que acontece. Deus ele fecha a boca dos leões e através do testemunho de vida de Daniel, as pessoas, os reis daquele tempo, ficam boquiabertas e começam a olhar para a vida de Daniel de uma maneira diferente. Desde o começo da história de Daniel, que a Bíblia nos mostra, as pessoas têm olhado para a vida dele, para a história dele, para o mover de Deus sobre ele e têm visto coisas que têm deixado eles boquiabertos. Não à toa Daniel se torna um dos primeiros sobre aquele povo. Não à toa Daniel é escolhido entre os príncipes do povo de Judá para liderar os outros. É porque literalmente aquele rei conseguiu ver algo na vida de Daniel que literalmente moveu o coração e fez com que o próprio rei intercedesse. É algo que Jesus tem falado muito na minha vida e é algo que eu sinto que tem faltado nesse tempo. A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Mateus, vai dizer o seguinte: Jesus falando: deixe a luz de vocês brilhar sobre os homens, diante dos homens, para que eles possam ver as suas boas obras ou as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai através delas. Olha como isso é importante, como isso é relevante nesse tempo. Que nós possamos ter essa vida, uma vida diante dos homens, ao qual nós podemos sentir o sobrenatural de Deus agindo, ver o mover de Deus sobre as nossas vidas, e que as pessoas fiquem de boca aberta, ou seja, que eles possam ver o grande Deus que nós temos servido. Quando eu oro aqui na quinta-feira, justamente essa é a minha petição. Para cada irmão que vem aqui, eu oro e peço: Deus, seja feita a tua vontade, mas que receba das tuas mãos, para que não haja dúvida de que o Senhor tem movido, para que as pessoas que têm olhado e observado a nossa vida não tenham dúvidas que não é simplesmente, meramente algo físico, algo natural, mas é o sobrenatural de Deus em nós. É a nossa vida em Deus, a nossa vida de intimidade, a nossa vida de comunhão com Deus que tem refletido essa luz para o mundo. E irmãos, como tem sido necessário
Eu olho algumas coisas no meu dia a dia, eu olho coisas na internet, como todos os irmãos podem ver, e cada dia mais, cara, parece que o mundo é mais triste, o mundo é mais doente. É até uma coisa que às vezes eu comento com a Cris. De vez em quando eu tenho uma sensibilidade que é de caminhar muito tempo, me coloco muito diante de Deus. Às vezes eu tenho o meu trabalho, que eu chamo de secular, mas na verdade é Deus agindo ali também. Eu tenho o meu trabalho, meu ministério que eu exerço aqui na igreja. Eu tenho a minha casa, a minha família, ao qual eu também sou representante, ao qual eu também devo algo, preciso estar ali e ser luz ali, em cada um desses ambientes. E às vezes eu olho, parece que o mundo está esfriando. Eu não sei se os irmãos têm essa percepção. Parece que uma onda gelada veio já há algum tempo e tem esfriado muitos corações. Eu não sei se os irmãos têm essa percepção, mas de vez em quando bate uma tristeza, porque eu olho muitas vezes e eu não falo só num contexto aqui de igreja, mas num contexto geral. Eu vejo amigos meus que serviam a Deus e se entregavam a Deus de uma forma tão grande, tão poderosa, e hoje eu vejo eles em uma frieza espiritual. Eu vejo que antigamente, há algum tempo atrás, havia um temor gigantesco no coração, de uma busca intensa por Deus. E hoje eu tenho visto que os dias têm passado, e eu não sei se é por causa do cotidiano, eu não sei o que tem acontecido, mas algo talvez tenha roubado a chama que uma vez ardia. Quando nós vamos para o livro de Levítico, existe uma instrução de Deus a respeito do sacrifício, a respeito das ofertas que eram alçadas naquele templo. E quando eu olho para essas ofertas que eram levantadas ali, às vezes a gente pensa, realmente, olha só, uma dedicação, de estar sacrificando continuamente, de o tempo todo ter uma oferta no altar, de sempre ter um azeite ali no templo. Existiam pessoas que eram responsáveis pela limpeza do templo, existiam pessoas que eram responsáveis por manterem o azeite aceso, as lamparinas acesas, os castiçais. Existiam pessoas que eram responsáveis ali por limpar a questão das ofertas. Mas uma coisa que me toca muito o coração é justamente olhar para toda essa situação, e eu fico imaginando como era Jerusalém naquele tempo. Irmãos, talvez a gente pense e fale assim, cara, devia ser uma coisa muito incrível, um lugar super populoso, cheio de gente, muita gente indo ofertar, muita gente indo para aquele lugar para entregar. Era uma cidade muito movimentada, mas eu fico imaginando o cheiro que aquela cidade tinha. Eu imagino que aquela oferta queimando continuamente, eu imagino que aquilo lá tomava aquele ambiente daquela cidade. Eu imagino que, olhando lá para trás, eu consigo ver aquela cidade cheia de gente, uma muvuca, pessoas se esbarrando, muitos indo ofertar, muitos indo buscar e louvar a Deus naquele templo. Então eu olho para aquela oferta que era alçada, para aquele cheiro daquela cidade. Era impossível você não perceber que aquele lugar era um lugar diferenciado, era um lugar onde as pessoas iam lá para adorar a Deus. Havia um temor, havia uma questão de sacrifício, de paixão pelo nome do Senhor. E quando eu falo de viver isso, essa cena de fechar a boca de leão e abrir boca de reis, eu falo justamente a respeito de viver algo mais intenso da parte do Senhor. Eu não sei como tem sido a vida dos irmãos, mas eu sempre busco cada vez mais. Eu busco cada vez mais ouvir a voz de Deus e ter algo para compartilhar da parte dele. Não à toa, às vezes eu penso assim, nossa, preguei segunda, terça, às vezes eu consigo pregar na quarta, quinta, sexta. Tem gente que já me ouviu 4 vezes, vai me ouvir a 4ª vez segunda-feira pregando. Mas eu louvo a Deus porque eu não estou sempre pregando a mesma coisa, porque Deus tem derramado coisas novas sobre a minha vida, através da busca que eu tenho tido. Às vezes me constrange, às vezes me incomoda não ter algo novo de Deus, não ter aquele toque sensível do Senhor, de algo novo. E é por isso que essa palavra justamente que eu trago hoje, é porque Daniel, ele nos traz características que não são inerentes apenas a ele. Se você olhar para outras pessoas, para outros heróis da fé, para pessoas do Novo Testamento e Antigo Testamento, você pode facilmente identificar essas características em vida de pessoas que viveram o sobrenatural. Mas eu escolhi Daniel hoje, e Deus me trouxe essa passagem, justamente por algo que ele fala logo no começo do texto. Ele era fiel e não se achou erro ou culpa nele, semelhante a Jesus Cristo, ao qual acusado, sem culpa, sem erro. E por isso nessa noite eu quero compartilhar algumas características que vão nos fazer viver essa realidade na nossa vida.
o sobrenatural, de ver os milagres de Deus e de poder ser luz nesse tempo para as pessoas. E a primeira característica que eu trago é um espírito excelente. Daniel 6, versos 3 a 5 vai dizer o seguinte: então este Daniel era preterido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino, porém eles não puderam encontrar nenhuma ocasião nem culpa, porquanto ele era fiel e não se achou erro ou culpa nele. Versículo 5, então disseram estes homens: não encontraremos qualquer ocasião contra este, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. E isso é interessante porque um espírito excelente, ele vai falar de 3 coisinhas simples: caráter, serviço e integridade. É certo que ao buscar uma vida de adoração, ao buscar uma vida de santidade, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Ao buscar a face de Cristo, nós nos conectamos com Ele e nos tornamos semelhantes a Ele. Esse é o propósito. Que nós cresçamos, que nós venhamos a amadurecer e chegamos à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. O objetivo de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos filhos semelhantes a Cristo, que gerem honra, gerem orgulho, gerem prazer no coração do Pai. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E é impossível a gente se tornar, ou a gente ficar semelhante a Cristo, se o nosso caráter não for transformado. Então eu vejo Daniel, uma característica nessa questão de caráter. Olha só, ele era um homem fiel, ele era alguém íntegro. Eles procuraram de todas as formas encontrar um erro nele. Em algumas traduções a Bíblia vai dizer, nessa questão de oportunidade, a oportunidade que é dada aqui é a oportunidade da vida. Ofereceram mulheres a Daniel, não era suficiente. Ofereceram dinheiro a Daniel, ele não era um ser corruptível. Eles perceberam que era impossível corromper Daniel. Eles olharam para o testemunho de Daniel e perceberam nele um homem ilibado, alguém que realmente, por causa da adoração, da busca dele do Senhor, ele tinha realmente o caráter de Cristo, honestidade. E não só isso, a questão do serviço também. Quando a gente olha ali para essa questão do espírito excelente, excelência é a maneira como a gente faz as coisas, a maneira como Daniel trabalhava, a maneira como Daniel produzia, a maneira como Daniel interagia com as pessoas. Um espírito excelente é justamente, se tinha alguma coisa para fazer, ele não fazia de qualquer jeito, ele dava um melhor. E a Bíblia nos diz isso: faça um melhor, como se fosse feito para Deus. Nada do que Daniel fazia era como se fosse de qualquer maneira. Ele era excelente nisso. E a gente pode perceber a integridade dele diante dos homens, ou seja, foi provado pelos homens. Eles olharam e procuraram na lei dos medo-persas, na lei dos homens, algo para literalmente acusar ele. Não encontraram. Não acharam nenhuma multa de trânsito no CPF de Daniel lá. Simplificando. Não encontraram um erro, não encontraram algo que pudesse ser acusado diante da lei dos homens. E aí eles pensaram o quê? Poxa, se na lei dos homens eu não encontrei, vou procurar onde? Na lei dele, na lei de Deus. Foram lá pesquisar na lei de Deus algo para constranger ele, para que ele se colocasse em uma posição de infidelidade diante a lei do Deus dele. E a Bíblia mostra, através do livramento que ele vai ter, se você continuar lendo ali os textos que a gente leu, você vai ver que o livramento que Deus propiciou a ele é justamente a Deus afirmando que nem na lei de Deus se encontrou erro ou se encontrou algo para que ele pudesse ser acusado. Ou seja, ele era completamente inocente, tanto na lei dos homens quanto na lei de Deus. E isso representa algo muito importante para nós, que o nosso caráter deve ser assim. Diante dos homens, a palavra de Deus diz sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno, ou seja, que os homens possam olhar as nossas atitudes mediante a lei, mediante a justiça desse país, que a gente pode dizer, mas não tem muita justiça nesse país. Ou seja, tudo bem, mas naquilo que você consegue, lute para manter o teu caráter ilibado.
Seja justo diante dos homens. Eu gosto muito do testemunho do meu avô. O meu avô, ele foi sempre um exemplo de caráter para mim. Ele é diácono da Igreja de Deus há 200 anos. Logo depois que ele é... Não tem 200 anos, irmão. Estou falando porque eu não sei, mas é muito tempo mesmo. Logo que ele e a minha avó se casaram, o meu avô, ele se batizou, ele aceitou Jesus. E é legal, porque tem muitas coisas da igreja lá que era tudo em alemão, então tem os documentos lá. Mas o meu avô, ele sempre foi um cara de um caráter assim irrepreensível. Meu avô chegou a ser cotado para ganhar a chave da cidade. E por muitas vezes eu vi meu avô perdendo dinheiro nas suas negociações. Eu já vi meu avô sendo deixado ou passado para trás nas suas negociações. E mesmo assim ele preferia perder o dinheiro do que perder um amigo. Perder o dinheiro do que perder o respeito das pessoas. E quando eu olho para ele, realmente ele sempre foi o meu exemplo de caráter. Às vezes eu fico um pouco triste porque eu deveria ter crescido mais perto dele, para ter absorvido mais coisas dele. Então, quando eu olho para isso é muito importante, mas ao mesmo tempo também é muito importante a gente manter o nosso caráter diante de Deus. Quando eu olho para Jesus e quando eu medito na sua palavra, Jesus, ele me constrange naquilo que eu faço. E é uma coisa muito doida, irmãos. Às vezes assim, eu luto muito para acertar. É a mesma coisa que Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, o bem que eu quero produzir, esse eu não produzo. Mas o mal que eu não quero fazer, muitas vezes esse eu faço. E às vezes é automático, irmão. Às vezes a gente está trabalhando tanto no automático, servindo tanto a Deus ali, fazendo as coisas no nosso dia a dia, e de repente sai uma falha de caráter. Às vezes sai uma mentira, sai uma desculpa, sai uma procrastinação, sai algo que não deveria ter saído, algo que não vem do coração de Jesus, mas vem da nossa carne. Inclusive a irmã Roseli hoje na EBD falou a respeito disso, desse conflito que nós temos entre a nossa carne e o nosso espírito. Mas irmãos, isso é uma luta ferrenha. É todo dia que nós temos que lutar para manter o nosso caráter. Uma coisa muito interessante é a questão, o processo de santificação da nossa vida. Existe algo que Deus, ele faz, que é nos tornar santos, ou seja, quando eu aceito Jesus na minha vida, ele me faz santo, ou seja, separado para Cristo. Mas existe um outro processo, que é o processo de santificação, que é outro processo aquém desse, que é cada vez mais, enquanto mais eu caminho junto de Deus, quanto mais liberdade eu dou a Deus para tratar o meu caráter, mais santo eu vou me tornando, mais parecido com Jesus eu me torno. É muito importante, e se nós queremos fazer com que nossa luz brilhe diante dos homens, um caráter ilibado, um caráter que agrade ao Senhor, não pode existir algo fora disso. Precisamos manter essa excelência de buscar uma frase muito legal que eu ouvi essa semana, e que alguém me disse, e é algo que eu tento viver sempre, mas essa frase me inspirou muito. Ele diz o seguinte: talvez você não consegue fazer o seu melhor hoje, talvez olhando para aquilo que você tem hoje nas suas mãos, o seu coração, você pode confrontar o seu espírito, olhar para si mesmo e pensar: cara, ainda tem muita coisa a ser mudada na minha vida. E é o que eu identifico, muita coisa a ser mudada. Mas se eu for mudando um pouquinho de cada vez, se eu for me submetendo a Deus um pouquinho de cada vez, se eu for permitindo que Deus venha me moldando um dia de cada vez, um passo de cada vez, logo logo, coisas que antigamente eu falhava, ou coisas que antigamente me afetavam, pecados que eu tinha, vão sendo curados e mudados. Se exponha um pouco de cada vez, e isso tem a ver com o nosso segundo ponto, que é uma vida de devoção constante. Um passo de cada vez. Rocky Balboa vai dizer, né? Você vai um passo de cada vez, um soco de cada vez, um round de cada vez. Para quem assistiu esse filme, é um filme incrível. A devoção constante. Você vai ver ali que Daniel, nesse texto, vai dizer o seguinte, a palavra de Deus: olha, Daniel, quando ficou sabendo da notícia, do decreto do rei, o que ele fez? Ele foi para o seu quarto, foi para sua residência, abriu as janelas que davam em direção a Jerusalém. Ali ele jejuou, se prostrou e começou a orar 3 vezes ao dia. E a palavra de Deus vai dizer que Daniel, ele fez apenas aquilo que ele já vinha fazendo, ou seja, ele fez a mesma coisa que ele fazia todos os dias. Ou seja, uma devoção constante.
ele buscava, ele orava a face de Deus, ele praticava disciplinas espirituais, porque para Daniel era muito melhor ele ter a presença de Deus em uma cova de leões do que não ter a presença de Deus e continuar como um príncipe em um palácio. Isso não é algo que vem desse texto propriamente dito. Quando nós voltamos lá para o começo do livro de Daniel, a gente vai perceber que o quê? Os manjares do rei estavam à mesa, dispostos a Daniel, mas com um temor no coração de não ofender ao seu Deus. O que ele fez? Ele abriu mão, ele disse: olha, isso aqui eu não quero. Que haja na nossa vida também essa mesma disposição de manter uma vida de devocional constante. E é algo que até eu conversei com a Cris essa semana. Irmãos, no meu trabalho, eu sou vendedor, então assim, cara, quanto mais você vende, melhor é o teu salário. E agora eu tenho um bebê vindo aí ao caminho, então o que acontece? Todo mundo sabe, né? Você vai olhando os valores de fralda, valor de roupa de criança, valor de exame. Então você começa a ficar preocupado. E aí o que acontece? Eu vou lá e dou meu gás, trabalho mais. E aí, geralmente, o que acontece? A minha chefe, super me entende, super legal, dona Edilane, oro muito pela vida dela, se os irmãos puderem, orem também. Ela literalmente fez um acordo comigo há uns 2 anos. Ela disse o seguinte: olha, Vitor, faz o seguinte, eu sei que você está muito saturado, né? Eu sei que muitas vezes você precisa fazer algumas coisas ali da igreja. Ela super entende. E ela falou o seguinte: olha, eu vou tirar alguns clientes seus, vou aumentar o seu salário, para com menos clientes você conseguir manter a sua base salarial. Ok, show de bola, amo ela. Obrigado, Edilane. Agradeci ela por isso. Mas o que acontece? Nessa busca incessante, cara, começo do mês começou cheio de gente. Muita venda, muito cliente, muito orçamento, muita coisa para fazer, e acaba que você acaba cansando. Cara, é 1 ligação, 2 ligação, 3 ligação. Quando chegou no final do dia, depois de 40 ligação, você não quer mais falar com ninguém, você não tem mais o mesmo gás. E até um conflito que eu tenho, porque alguns dias eu precisei trabalhar de meio-dia. E meio-dia para mim é sagrado. Por quê? Meio-dia é o horário que eu sento, eu vou almoçar, eu vou abrir minha Bíblia, porque eu fico almoço na minha empresa, então eu tenho 1h30 para ficar avulso. Eu vou abrir minha Bíblia, ali eu vou fazer meu devocional, ali eu faço minhas orações. E eu já fazia isso com o Will, o irmão que trabalhou lá comigo lá na empresa. A gente fazia isso sempre. Então o que acontece? Eu continuava fazendo, só que alguns dias eu precisei trabalhar de meio-dia. E aí rolou um conflito, porque aí a gente fica pensando: poxa, essa parte é de Deus. E até o Espírito Santo me constrangeu no segundo dia e falou assim: poxa vida, olha só, você tem todas as outras 24 horas, meio-dia é meu. Você vai negociar isso comigo? Você vai roubar isso de mim? Irmãos, como foi puxado esse cabo de guerra que eu tive com Deus. Às vezes eu falava: tá, mas é só mais um atendimento aqui que eu vou fazer. E às vezes quando eu terminava de fazer esse atendimento, eu olhava e falava: poxa vida, cara, esse horário era do Senhor, pertencia a Ele, é o meu devocional diário. Então, por muitas vezes, eu não sei como é a vida dos irmãos, mas eu me sinto tentado a roubar essa parte que é de Deus, a anular essa vida devocional que eu preciso ter. Não é para ministério, não é para família, não é para trabalho, é para o meu momento com Deus. Quando eu olho para a história de Daniel, muitas coisas ele vive ali. Ele tem essa experiência de crescer acima dos outros por causa da comida. Ele tem um sonho revelado por Deus, um anjo vem até ele. Ele tem experiência com os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, que são livres da fornalha. Quantas coisas sobrenaturais acontecem no livro de Daniel. Mas quando eu olho para isso, existe apenas uma coisa assim, que é o que meu coração queima. É uma coisa que meu coração fica assim, cara, tipo, queimando mesmo. Os segredos que o Senhor tem com Daniel. A maneira íntima como o Senhor se revela a Daniel. Eu digo para os irmãos uma coisa que eu tenho total certeza. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Isso é um fato. Mas não tem como você receber segredo do Senhor se você não mantiver uma vida devocional e de busca a Ele. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz que Deus procura aqueles de coração quebrantado e contrito. Esses agradam o Senhor. Se nós não mantivermos uma vida de devocional constante, e eu digo isso porque às vezes o que acontece? A gente está numa vida muito boa, uma vibe muito positiva, não temos motivos para buscar ao Senhor porque nossa vida está tranquila. E às vezes vêm as adversidades, vêm as dificuldades,
E as coisas ficam tão ruins que a gente pensa, poxa, eu me entreguei tanto a Deus, busquei tanto ao Senhor, e olha só, não está dando resultado. Parece que quanto mais eu busco a Deus, mais coisas ruins acontecem. Talvez Daniel pudesse pensar dessa maneira: quanto mais eu me entrego ao Senhor, quanto mais eu mantenho a minha vida devocional, mais coisa ruim vem. Talvez se eu ignorasse ao Senhor, talvez se eu me prostrasse diante dos deuses aqui, dos medo-persas, talvez as coisas ruins não viessem. Mas eu digo que, apesar das coisas ruins, apesar das dificuldades, vale muito a pena os segredos do Senhor. Vale muito a pena poder provar dos milagres do sobrenatural de Deus. Se você está com dúvidas a respeito de que se vale a pena ou não, é só você olhar para o testemunho de Daniel. Se você tem curiosidade a respeito daquilo que Deus tem para a sua vida, se você tem curiosidade de saber, é muita loucura, porque assim, quando você é íntimo de alguém, eu e a Cris, a gente compartilha grandes segredos, assim, eu e ela, minha esposa. A gente tem nossos momentos ali de compartilhar, e a gente fala sobre muitas coisas. E é muito legal que no meio de tudo isso tem os nossos segredos de intimidade, coisas que a gente pensa, coisas que eu só confio a Cristiane, coisas que vêm no meu coração, que eu só tenho coragem de confiar a ela e mais ninguém. Assim também é quando você mantém uma vida de disciplina e constância na presença do Senhor. É gerado uma intimidade com Deus, a qual Deus consegue olhar para a sua vida, olhar para o seu caráter, olhar para a sua disposição e confiar segredos a você. Eu olho para a vida de Paulo, e quando Paulo ele tem aquelas visões inefáveis, ele vai dizer que existem algumas coisas que Deus disse: olha, não, isso aqui você não fala, guarda para você. Quando João ele vê coisas lá no Apocalipse, a mesma coisa acontece. O anjo vai dizer: olha assim, isso aqui não, isso aqui você guarda para você, é só para você ver. E aí eu fico me perguntando, cara, o que foi que João viu que ele não pôde contar? Qual foi essa experiência que Paulo teve, que ele não pôde compartilhar com ninguém? E aí eu fico perguntando: Senhor, será que o Senhor vai encontrar em mim algo, um coração disponível, uma vida realmente da maneira ao qual o Senhor pode contar segredos e coisas que o Senhor vai contar só para mim, eu não vou poder compartilhar com ninguém? Pensa o nível de intimidade, pensa o prazer que não seria ter um Deus que te conta segredos, as quais pertencem apenas a você e mais ninguém. É isso que eu busco, é isso que eu desejo para os irmãos, que os irmãos possam buscar esse nível de intimidade. E aí a gente entra na próxima característica, que é fidelidade apaixonada. O pastor ele tem falado muito a respeito de temor. Eu acho que nas últimas 3 pregações dele ele usou essa palavra, temor. E se eu pudesse fragmentar a palavra temor, eu justamente usaria essas 2 palavras: paixão e fidelidade. Uma fidelidade apaixonada, uma fidelidade que não é por outra coisa senão por amor, um respeito que é dado e entregue, que só é possível fazer isso se você ama. A palavra de Deus vai dizer que quando Daniel ele se prostrava para orar e buscar a face do Senhor, ele tinha uma janela que dava diretamente para Jerusalém. Talvez algumas vezes a gente olhe e pensa, isso passa despercebido, poxa, é só mais uma cidade. Mas para Daniel não era uma cidade qualquer. Para Daniel não era só a cidade que ele nasceu. Para Daniel era o lugar onde o templo do Senhor estava. Para Daniel era onde o Senhor se manifestava no templo. Para Daniel era o lugar onde os sacrifícios eram feitos para o Senhor. Às vezes eu olho e realmente Daniel era um cara muito íntegro. Havia uma integridade no coração dele. Mas como a palavra de Deus nos diz, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu e de todo o teu entendimento. Entendimento, razão. Às vezes a gente ama e não questionando nada, tá, irmão? Mas a gente pensa racionalmente para amar. Eu amo o Sardá porque eu preciso amar e isso é só racional. Eu amo a minha esposa porque eu preciso amar ela e eu preciso honrar ela e isso é só racional. Mas a palavra de Deus nos mostra que só a racionalidade não basta. Você ser só racional diante do Senhor não vale de nada. É de todo o coração,
tem que ter um sentimento pelo Senhor, tem que haver uma paixão pelo Senhor. Eu olho para Daniel, eu imagino ele com aquelas janelas abertas, olhando para a cidade do Senhor, olhando para o templo do Senhor, se lembrando dos sacrifícios que eram feitos, da presença constante de Deus naquele lugar, do lugar que Deus preparou para ele, o lugar que foi planejado para ele, o lugar que Deus prometeu para o povo dele. Ele olhava, não é um relacionamento frio, não pode ser um relacionamento vazio, tem que ser um relacionamento de coração, tem que ser um relacionamento que arde pela presença de Deus, que seja algo assim, Senhor, aquele coração apaixonado. Às vezes a gente olha, e a gente estava falando sobre isso no meio-dia, né? O amor adolescente, que faz você pular a janela para ver o amado, né? Romeu e Julieta, que leva a gente a um desespero, leva a gente a fazer coisas loucas pelo alvo do nosso amor. O amor entre pai e filho, que pai que não dá a vida por um filho, com todo gosto, com todo prazer. E isso não pode ser simplesmente a nossa paixão, a nossa interação com Deus ser algo frio, vazio, mecânico. Tem que ser gerado um sentimento por Deus. Nós precisamos ser apaixonados por Deus, precisamos ter o coração do salmista. Nossa, Senhor, que alegria que seria estar na tua casa todos os dias. E eu lembro, irmãos, que uma vez eu estava lá e eu orei sobre isso e falei: Senhor, eu quero estar na tua casa todos os dias. Pedi demissão do meu emprego, depois de 1 ano, caminhando 1 hora da onde eu morava até o templo do Senhor. Chegou um momento que aquilo lá me cansou. Pensei sim, os irmãos pensaram: nossa, o Vitor ia estar super queimando. Não, eu cansei mesmo. E às vezes a rotina de vir na casa de Deus faz com que a gente perca o sentimento, e esse vir à casa do Senhor se torne algo mecânico. Não pode ser. Quando eu venho aqui, eu sento no banco, eu canto aqui, e eu prego, e eu oro, e eu cumprimento os irmãos, isso não pode ser mecânico, não pode ser só racional. Tem que ter um sentimento, um prazer pela casa do Senhor. Olha o que o anjo do Senhor diz à igreja. Olha, eu vejo as tuas obras, são incríveis, são muito boas, tá? Estou parafraseando. Obras incríveis você tem, mas algo eu tenho contra ti. O quê? Deixaste o primeiro amor. Deixou esfriar a chama. Você está vindo e está fazendo as coisas, beleza, com excelência, está alcançando vidas, mas cadê o amor? A tua oferta, o teu dízimo, amém, está ali, ó, todo mês, racionalmente, estou sendo abençoado por Deus por causa disso, mas cadê o amor? Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, que sem amor de nada vale, é como um ferro que você bate e ressoa. Cadê o amor? Cadê a paixão? Cadê o desejo? É uma coisa muito louca, irmãos. Eu moro numa baixada lá na BR. Às vezes eu saio, estou no meu horário de trabalho, eu consigo sair para fora, olhar na janela do 2º andar, eu vejo a minha casa. Que alegria que é. Eu fico imaginando que a minha esposa está lá em casa, fazendo não sei o que, mas eu olho e penso, cara, aquele é meu lugar, aquela é minha casa. E às vezes eu olho para cá e penso, lá é a casa do Senhor. Também é meu lugar, também é minha casa. Não basta só um desejo de ver o céu, não basta só um rito de vir na igreja. Racionalmente isso é bom, irmão. Fortalece a sua vida, sustenta a sua casa. Racionalmente, ok, mas precisa haver um amor pelo Senhor, precisa haver uma paixão pelo Senhor. Por isso é algo até que eu convido os irmãos a olhar para dentro de si. É algo mecânico? Ou há um coração apaixonado pelo Senhor mesmo? Um coração apaixonado que prefere qualquer outra coisa, prefere deixar qualquer outra coisa em detrimento ao Senhor. O Senhor é o primeiro, o Senhor é o único, o Senhor é o melhor que eu tenho. E isso nunca houve dúvidas na minha vida, que o Senhor é o melhor que eu posso ter. A música que a gente canta aqui, né? Jesus não deve nada para mim, mais do que tu podes fazer, eu só quero a ti. Que o seu desejo hoje, que o seu coração, que a sua paixão esteja literalmente no Senhor. Que você saia daqui hoje apaixonado por Ele de novo. A Bíblia diz que para essa paixão, para esse amor ser gerado no nosso coração, precisa haver arrependimento. Se precisa haver arrependimento é porque é pecado. Se nós vemos para a casa do Senhor por um rito, sem amor, sem paixão, precisamos nos arrepender.
e fazer com que novamente essa chama seja reacesa no nosso coração. E por último, confiança e dependência. Se eu quero fechar a boca do leão e deixar a boca dessa sociedade, desse Brasil, do governo, dos meus irmãos, da minha família, boquiabertas, eu preciso viver uma vida de confiança e dependência. Não tem, irmão, como a gente viver uma vida sobrenatural, não tem como a gente tocar a vida das pessoas se nós não confiamos no Senhor, se nós não dependemos dEle. A minha dependência, a minha confiança no Senhor constrange as pessoas ao meu redor. É muito louco, irmãos. Lá no meu trabalho tem gente que ganha 2 vezes o que eu ganho. E muitas vezes as pessoas vêm pedir dinheiro para mim emprestado. E eu me pergunto, cara, tu mora com a tua avó, né? Tu tem uma casa, tu não gasta tanto assim, eu tenho uma família. E eu consigo fazer sobrar dinheiro. Eu sei que não sou eu sei que é o Senhor. E as pessoas vêm e me perguntam, como vieram me perguntar já: Vitor, como é que você faz para sobrar dinheiro? Como é que você faz para que o dinheiro sobre e não falte? Como é que você faz para conseguir ajudar as pessoas? É o Senhor, é a minha vida de dependência dEle, é a minha fidelidade a Ele, é o meu coração, a minha aliança com Ele, faz com que Ele também mantenha a aliança dEle comigo. É o que o rei aqui vai dizer, ele vai falar o seguinte: olha, o teu rei vai te livrar. Era rei do rei? Não, era rei do Daniel, era o Deus do Daniel. O rei confiou não no Deus dele, mas confiou no Deus do Daniel. O Deus do Daniel que fez com que o Daniel se desenvolvesse mais do que os outros. O Deus do Daniel que fez com que Sadraque, Mesaque e Abidnego saíssem da fornalha. O Deus do Daniel que fez com que revelou o sonho que o rei estava preocupado. O Deus do Daniel que enviou um anjo. O rei estava confiando nesse Deus. Ou seja, quem que mostrou essa confiança? Quem que revelou esse Deus que pode ser confiável? Daniel. Através da confiança dele, através da dependência dele. Sadraque, Mesaque e Abidnego: se Deus nos livrar, amém, Ele é Deus. Se Deus não me livrar, amém também, Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser. Eu dependo dEle, eu não dependo de rei, eu não dependo de salário, eu não dependo de presidente, eu não dependo de ninguém a não ser o Senhor. Reis podem mudar, e é a revelação: muitos reinados virão, mas o reinado eterno do Senhor, esse não será abalado. Virá um Deus perfeito, que regerá a terra com um cetro de ferro, de aço, que não vai quebrar. Ele é o rei perfeito. Dá para confiar nele, dá para manter a aliança com ele, dá para depender dele, porque ele não se abala. E por isso, nesse momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, recline a sua cabeça. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.